Um bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo estejam em vossos corações. Deus abençoe o domingo de todos os irmãos, que realmente nós possamos separar esse dia para o Senhor, para continuarmos a crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, mais uma aula da Escola Bíblica, e para mim a Escola Bíblica é um momento muito especial, onde de fato nós aprendemos a palavra de Deus. Nesta manhã nós estaremos aí estudando, dando continuidade, irmãos, nós vamos dar continuidade no tema abordado na aula anterior. Eu disse que esse tema, essa lição, iria ser dividida em duas aulas, e nós começamos a ver na aula passada, irmãos, referente ao seguinte tema, que um membro de igreja saudável, ele é genuinamente convertido. Então nós aprendemos semana passada o que o pecado provocou na vida do homem e como o homem está tão perdido se ele não se converter. Então hoje a nossa proposta aqui é terminar perdão, irmãos, esse tema sobre a conversão. De fato, irmãos, um membro de igreja saudável, de fato, ele é convertido. Então hoje nós vamos aqui definir nesta escola bíblica, nessa aula da escola bíblica, o que é a conversão. Nós vamos fazer uma autoanálise sobre o que é a conversão e nós vamos fazer uma autoanálise dentro de nós para testarmos, para tirarmos a prova real se de fato nós somos convertidos ou não. Muito bem, então vamos começar aqui a nossa aula essa manhã. Que Deus abençoe o domingo de todos os irmãos aí, para a glória de Deus. Vamos aqui acertar o nosso quadro aqui. Irmãos, muito bem. O que é conversão? Você já parou para pensar referente a essa palavrinha conversão? Ah, pastor, eu sou convertido. Mas você sabe o que é conversão? Será que conversão, irmãos, é simplesmente andar com uma Bíblia na mão? Será que conversão é ser religioso? Será que conversão é colocar lá no status do Facebook, eu sou evangélico? Será que isso aí realmente é conversão? Então nós precisamos entender que este conceito é bíblico. Nós precisamos entender de fato o que é conversão dentro da palavra de Deus. Então nessa primeira parte da nossa escola bíblica, irmãos, o que nós vamos aprender? Qual é o meu propósito nessa primeira parte? Junto com você, meus irmãos, nós definirmos aí o significado de conversão. E segundo o livro que nós estamos estudando, o nome do livro, O que é um membro de igreja saudável, do Tabit. Segundo o Tabit, o autor do livro, ele vai nos falar que conversão significa uma mudança radical de uma vida servil, de seguir o pecado, para uma vida livre de seguir e adorar a Deus. Então, o que o Tabit está falando? Que a conversão é uma mudança radical, onde o pecador ele sai daquela escravidão do pecado e passa a viver uma vida livre
que resulta em mudanças de comportamento e adoração a Deus. Então é dessa forma que o Tabit ele vai definir no livro dele o que é a conversão. Uma mudança radical. Uma mudança radical, onde a pessoa abandona aquelas práticas do pecado que a palavra de Deus proíbe, e tal pecador passa agora a ser livre do pecado e viver uma vida de mudança radical para a glória de Deus. Então, essa é uma definição simples, objetiva, mas totalmente correta, irmãos. Isso é conversão. Uma mudança radical. E eu pergunto para você, você passou por essa experiência? Você passou por uma mudança radical, onde o Espírito Santo ele mudou você de dentro para fora? Ou tem algumas coisas que precisam ser mudadas? Ou será que você não se converteu ainda? Você já experimentou a conversão? Essa mudança radical que o pastor Tabit nos mostra aqui essa manhã? O Tabit ainda continua falando no seu livro que a conversão é uma mudança tão dramática que exige intervenção de Deus, o Espírito Santo. Então, para Tabit, a conversão, irmãos, é uma obra exclusivamente de Deus. Ninguém consegue se converter sozinho, a não ser que Deus converta a pessoa. Se o novo nascimento, que nós chamamos de regeneração, que é o primeiro passo na salvação, acontece por Deus, porque lá em João, no capítulo 1, o apóstolo disse: e estes não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Se é Deus que faz um novo nascimento no homem, primeiro ponto na salvação, a conversão é a mesma coisa. É uma mudança, é uma obra de Deus no coração do pecador. Será que o homem consegue se converter sozinho, irmãos? De maneira nenhuma. A conversão também é uma obra de Deus. Ah, pastor, mas quem tem que mudar sou eu, não é verdade? Quem tem que ter a fé não sou eu, pastor? Quem tem que abandonar os pecados não sou eu, pastor? De fato, isso é você que tem que fazer. A grande questão é, quem promove isso dentro de você? Quem te dá a fé e quem te dá os desejos para abandonar o pecado? O Espírito Santo. Então, eu concordo com o pastor Tabit que para ocorrer a conversão na vida de um pecador, precisa da intervenção de Deus, o Espírito Santo. Muito bem. Pelo menos, irmãos, eu não conheço ninguém que se converteu sozinho, viu? Todas as pessoas convertidas que eu conheço precisou do Espírito Santo convencê-las do pecado. Se você conhece alguém, eu particularmente não conheço. Só Deus que pode fazer essa obra. Irmãos, e importante aqui, o meu propósito, como eu disse, é nós entendermos passo a passo o significado da conversão. Então não tenho pressa, vou explicar bem devagar, não tem problema. Queridos, na conversão acontece duas coisas dentro do coração do homem. Na conversão, na verdade que eu digitei errado. Na conversão, Deus opera duas graças, irmãos. Na verdade, na conversão, Deus opera duas graças no pecador. Sabia disso? Então, o que de fato acontece quando a pessoa se converte?
Deixa eu aqui tentar ser bem prático para os irmãos. Vamos colocar um exemplo aqui. O ministro do Evangelho pregou o sermão no domingo e o pecador ouviu o sermão. E posteriormente, o pastor orou junto com a igreja, pedindo perdão, clamando a Deus por misericórdia. E este pecador que ouviu o Evangelho, ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a exposição do Evangelho, e de repente, naquele momento, Deus ele regenera. Deus batiza ele com o Espírito Santo. Deus regenerou ele naquele momento. Ele recebeu vida espiritual. Logo em seguida, não tem como nós medirmos isso, mas assim que ele nasceu de novo, eu vou colocar aqui só para forma didática, mas não é isso. Mas eu vou colocar de forma didática somente para os irmãos entenderem. A pessoa nasceu de novo naquele culto. 1 segundo depois ela já se converteu. E essa conversão, ela significa que duas coisas aconteceram no coração do pecador. A primeira, arrependimento. Então, na conversão, lembrando que a conversão vem depois da regeneração, e quando eu falo regeneração, esse termo teológico, regeneração é o que na prática? É o novo nascimento, que está lá em João capítulo 3. Regeneração significa também batismo com o Espírito Santo. Depois do batismo do Espírito Santo, ou novo nascimento, ou regeneração, porque essas três coisas têm o mesmo significado, batismo com o Espírito Santo, novo nascimento e regeneração é a mesma coisa. Depois que acontece o novo nascimento, o próximo passo que vai acontecer na vida do pecador é o arrependimento. E o arrependimento, ele é dado por Deus, porque o homem não consegue se arrepender sozinho. Atos, capítulo de número 11, versículo 18, diz o seguinte, irmãos: E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios de Deus o arrependimento para a vida. Então Deus deu o arrependimento para os gentios. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus. Opa! O que Deus fez? Deu Deus o arrependimento. Quem deu o arrependimento para os gentios, segundo o versículo? É Deus que dá o arrependimento. Então a explicação, porque alguns argumentam assim, não, mas o arrependimento é o homem que tem que exercer, isso nasce no coração do homem. Mentira. O homem morto espiritualmente não consegue se arrepender sozinho. Então Deus produz o arrependimento no coração do pecador ao ponto dele sim se arrepender. Mas se não ocorrer essa atuação de Deus no coração do pecador, se Deus não dá o arrependimento espiritual, estou falando, irmãos, o pecador não consegue se arrepender. Então, na conversão, vamos pegar aquela ideia do pecador que ouviu a pregação no culto de domingo e ele foi batizado com o Espírito Santo, ele nasceu de novo. Vamos usar esse termo, ele nasceu de novo. 1 segundo depois, isso aqui é uma analogia, tá, irmãos? Esse 1 segundo não dá pra gente contabilizar, mas para efeito didático, vamos colocar aí. 1 segundo depois que ele nasceu de novo, Deus já vem e já opera a conversão no coração do pecador. Neste exato momento, ele já recebe o arrependimento. Ele ouviu o evangelho, ele nasceu de novo
ele começa agora a sentir que o pecado é uma ofensa a Deus. É a mesma coisa de Adão e Eva quando pecaram no Éden. Eles viram a presença de Deus e começaram a ficar com medo e com vergonha. Então o pecador na conversão, ele sente na sua alma o pecado. E tão logo ele é convencido docemente pelo Espírito Santo ao arrependimento. E é por isso que o Tabit falou que exige uma intervenção de Deus na conversão. Se Deus não colocar dentro do coração do pecador, nunca, irmãos, ele vai se converter. Pode ter certeza disso. Então, na conversão, Deus dá o quê? O arrependimento ao pecador. A segunda coisa que acontece dentro da conversão é a fé. E aí nós vamos ler aqui o texto. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios 2:8 que além do arrependimento que é dado por Deus, a fé também é dada por Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Repare bem, irmãos, que esses dois elementos aqui é o pacote da conversão. Então, o que é conversão? Arrependimento mais fé. Essa é a definição de conversão. Arrependimento mais fé. Esses dois elementos são dados ao homem, irmãos, logo após a regeneração, o novo nascimento. Então, pegando aí a ilustração do irmão, do pecador que ouviu a pregação no domingo, primeiro, ele foi batizado com o Espírito Santo. Lembrando que batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa de regeneração ou novo nascimento. Então ele nasceu de novo. Um segundo depois, exemplo de forma didática, somente para entender, porque não dá para contabilizar isso, um segundo depois, Deus converteu ele. Ele nasceu e depois ele conseguiu se converter. E conversão é arrependimento mais fé. Esses dois elementos acontecem logo depois do novo nascimento. Então, resumindo, conversão é uma mudança radical. Conversão exige uma intervenção de Deus. Conversão, Deus coloca duas coisas dentro do coração do pecador: arrependimento mais fé. E isso é uma obra de Deus na vida do pecador. Então, definindo a conversão, é uma mudança radical, onde o pecador é livre do pecado e passa a viver em santidade de acordo com a palavra de Deus para a glória de Deus. Isso é o significado de conversão, irmãos. Agora, eu quero chamar a sua atenção e fazer algumas perguntinhas. Você nasceu de novo? Você é convertido ou convencido? Nós vamos perceber agora, irmãos, na nossa aula aqui, que a palavra de Deus, o Novo Testamento, ele vai nos estimular a fazermos uma autoanálise. E é isso que nós vamos ver agora aqui, irmãos. Veja bem que os escritores do Novo Testamento, ele vai nos estimular a fazermos uma autoanálise. Se conversão, irmãos, é uma mudança radical, se conversão em termos práticos é o arrependimento mais a fé dada por Deus ao coração do pecador, se de fato uma pessoa convertida, um membro convertido, demonstra uma mudança radical,
é importante nós fazermos essa análise em nós. E nós vamos perceber que no Novo Testamento, os apóstolos sempre cutucou com a varinha santa os membros da igreja a fazer essa reflexão. Será que de fato eu sou uma pessoa convertida? Então nós vamos perceber aqui que é importante a cada dia nós fazermos uma conversão. Porque como eu disse na aula anterior, irmãos, quantas pessoas que começaram a frequentar uma igreja local, ouviram a palavra de Deus, ouviram o evangelho, participaram até da ceia, foram batizadas, quantas pessoas até fez evangelismo, quantas pessoas experimentaram essas coisas na prática. Porém, em muitos casos, isso não garante evidência de conversão. A conversão, irmãos, é uma mudança radical. Geralmente, quem se converteu, ele começa a subir, a melhorar com Deus dia após dia e nunca cair. Quando a minha vida espiritual parece um gráfico de subir, descer, subir, descer, isso é muito perigoso. Um verdadeiro convertido, ele tem uma constância com Deus. É claro, irmãos, que nós vamos pecar, nós somos pecadores. Porém, é um pecado, vamos dizer assim, natural e normal que acontece porque temos a natureza pecaminosa. Mas o que eu estou colocando aqui são pessoas que se dizem convertidas, mas não demonstram com constância uma vida com Deus. Então aí a pergunta que eu faço essas pessoas, elas passaram pela conversão ou por uma emoção? Porque tem pessoas, irmãos, que choram, que sentem arrepio. É pura emoção. Porém, a emoção não é conversão. Agora, veja bem, é claro que quem se converte tem emoção. Quem se converteu, foi alcançada por Cristo, recebeu o arrependimento, recebeu a fé. A pessoa, ela vai sentir isso nas emoções. Ela vai chorar, ela vai sentir o seu pecado, ela ficará envergonhada perante Deus, ela vai pedir perdão ao Senhor, ela vai se arrepender de todos os seus pecados. Realmente, na conversão, o convertido, ele vai ter essas emoções interiores. Agora o problema, irmãos, é quando ocorre só a emoção. Eu sinto arrepio, eu choro no domingo, eu fico emocionado com louvor, que louvor lindo, que pregação linda, Deus falou comigo, mas tão logo na segunda-feira, o comportamento desse cidadão, desse camarada, ou dessa cidadã, os comportamentos são comportamentos mundanos. E aí eu tenho que bater o martelo e falar, meus irmãos, isso não é conversão. Isso é emoção. E nós vamos ver que o convertido, irmãos, ele demonstra constância nas coisas de Deus. A cada dia a fé aumenta e começa, irmãos, e começa a ficar notório perante a sociedade essa mudança. Eu me lembro quando eu me converti, deixa eu me corrigir aqui, quando o Senhor me converteu, irmãos, foi uma mudança radical na minha vida. A rua, o bairro que eu morava ficou sabendo da minha mudança. O colégio que eu estudava, as pessoas perceberam tal mudança radical na minha vida. Então, realmente, quem passa por uma conversão tem uma constância nas coisas de Deus. É frequente nos cultos. Você vê que a pessoa tem um prazer pela oração. Ela tem um prazer pela leitura da Bíblia. Ela está junto com a igreja local.
ela demonstra bom testemunho na família, no emprego, na rua. Há uma mudança na maneira de falar, há uma mudança na maneira de se vestir, há uma mudança radical. As pessoas olham para nós, nós somos o espelho. As pessoas olham para nós e veem uma mudança radical, irmãos, em nós. Então, isso sim é evidência de conversão. E eu quero fazer uma autoanálise com você. Você passou pela conversão ou simplesmente por uma emoção? Isso tem acontecido com você? Você tem tido constância nas coisas de Deus, irmãos? Repare que os apóstolos, eles vão nos levar a fazermos uma reflexão. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Repare bem que o apóstolo Paulo, ele pede para os irmãos fazer uma autoanálise. Examinai-vos a vós mesmos. E é isso que eu quero falar para você nessa aula hoje. Examine a você mesmo os seus comportamentos, as suas atitudes espirituais, o seu comprometimento com as coisas de Deus. Será que os pecados têm te incomodado? Pastor, em que palavra dura, hein? É o tema, irmãos. É o livro que nós estamos estudando. E a finalidade do livro é alinhar nossa vida espiritual. Mas o livro está alinhado com os textos da Bíblia. Examinai-vos a vós mesmos. E aí, irmãos? Emoção ou conversão? Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo disse: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O que Paulo está falando? Continue, mesmo que não esteja perto de vocês, continue a vida com Deus, demonstre na prática a obediência à palavra e ao Senhor. Operai a salvação com temor e tremor. Isso aqui tem uma correlação com o que nós estamos vivendo hoje. Não é porque nós estamos longe agora do templo físico da igreja, por causa do Covid, nós temos que relaxar espiritualmente, irmãos, de maneira nenhuma. Nós temos que sempre fazer uma autoanálise. Puxa, agora ninguém pode ir no culto na terça, na escola bíblica, no grupo pequeno, culto domingo à noite. E agora, o que será de mim? Se você é convertido, meu irmão, você pode ter certeza que a sua vida com Deus no dia a dia, ela vai continuar naturalmente. Pode ter certeza disso. Mas faz uma análise. Como que está a sua vida agora aí? Depois que entrou o Covid, deu uma caída? Será que as atividades espirituais diminuíram? Ora, eu creio que você não viveu a emoção, você experimentou a conversão, eu creio, tenho certeza disso. Mas é importante nós fazermos uma autoanálise, irmãos. É importante nós fazermos uma autoanálise, porque é agora que nós vamos mostrar a nossa fidelidade a Deus. É nesse momento de crise. Então reflita. Nós vemos aí que o Novo Testamento ele nos leva a nós fazermos essas autoanálise. E aí? Na sua autoanálise, você experimentou a emoção ou de fato você viveu a conversão? E o que é a conversão mesmo, irmãos? É uma mudança radical. E mais prático, o que é a conversão mesmo, irmãos?
é o arrependimento mais a fé dada por quem, irmãos? Por Deus. Ao ponto de nós recebermos esses elementos da graça e mostrarmos para uma sociedade uma mudança radical. Então nós percebemos aqui que os apóstolos do Novo Testamento, no linguajar mais simples, eles sempre puxaram a orelha dos membros das igrejas locais ali na Ásia, no caso aqui a igreja de Corinto e a igreja de Filipos. Paulo ele pergunta, ele coloca nas suas cartas para que os membros façam essa autoanálise. Se de fato houve emoção ou conversão. Muito bem, queridos. Quais análises eu preciso fazer em mim, pastor, para de fato eu saber se eu sou convertido? Pastor, o que de fato eu preciso analisar dentro de mim para saber se eu sou ou não convertido? Eu separei aqui algumas análises. A primeira, nós estamos andando na luz, irmãos? Você tem andado na luz? Você de fato tem andado nos caminhos do Senhor? Tudo começa por aí. Essa é a primeira análise que você tem que fazer. 1 João 1,6 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você tem andado na luz? Se você tem comunhão com Deus, você anda na luz. Se você não tem comunhão com Deus, como disse João, nós estamos andando em trevas. Em termos práticos, nós ouvimos a palavra, participamos dos cultos, mas os palavrões continuam, o tratar mal a esposa continua, o tratar mal o filho continua, o tratar mal o marido continua, os maus comportamentos no trabalho, em casa, na rua, na sociedade, continua a mesma coisa. O comprometimento com as coisas de Deus é fraca. E aí? Então essa é a primeira análise que nós temos que fazer. Nós estamos andando na luz de fato? Como disse o apóstolo João? Segunda análise que nós precisamos fazer. Nós amamos a Deus, o Pai? Ou nós amamos o sistema do mundo ainda? João disse em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como, irmãos, nós podemos analisar se somos convertidos ou não? Quem nós amamos mais? As coisas de Deus ou as coisas do mundo? Os meus prazeres ou as coisas de Deus? Então são algumas análises que nós precisamos fazer para nós compreendermos se de fato somos ou não convertidos. Andamos na luz? Amamos a Deus? São algumas análises que nós precisamos fazer. Amamos os outros cristãos? Irmãos, é importantíssimo nós entendermos uma coisa. Não existe igreja perfeita, meu querido. Não existe igreja perfeita, porque a igreja é formada por pecadores. Pastor, e no meio de pecadores, um peca contra o outro? Sem dúvida, irmãos. E aí, pastor, eu que não sou mais criancinha na fé, pastor, eu que já tenho uma maturidade com Deus, pastor, o que eu devo fazer quando alguém pisar no meu pé? Eu devo virar a cara? Eu devo pagar mal com mal essa pessoa? De maneira nenhuma, irmãos. Nós temos o princípio do 70 vezes 7. Jesus nos ensinou a nós perdoarmos 70 vezes 7. E poderá ter situações que você precisará ajudar pessoas que pisaram no seu pé.
Essa é uma análise profunda, dolorosa e que arrebenta com o nosso ego. Arrebenta com o nosso orgulho besta. João ele vai nos falar em 1 João 3,18: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Essa é uma análise que nós precisamos fazer em nós, irmãos. Nós amamos os outros cristãos? Como que você reage quando alguém pisa no teu pé e fala mal de você? Você dá a outra face? Ou você segue? Você dá a outra face? Você segue os conselhos de Paulo em Romanos 12? Pague o mal com o bem e não o mal por mal? É um desafio para nós, irmãos. É um desafio. Porque mexe com o nosso orgulho, com o nosso ego. E não tem ninguém, irmãos, não tem ninguém que não tenha essa dificuldade de ser orgulhoso, egoísta e nariz empinado. Eu já falei para os irmãos aqui muitas vezes na escola bíblica que eu deixei de participar de ceia, isso há 20 anos atrás, por orgulho tonto meu. Deixei de participar das coisas de Deus porque agi como orgulhoso. Mas pela graça de Deus isso foi tratado no meu coração. Mas é uma análise. Nós amamos os outros cristãos? E muitas vezes amar não é concordar. Amar é estar juntos, falar a verdade dentro da palavra de Deus, perdoar, suprir a necessidade do irmão A, do irmão B, quando nós temos consciência de fato de um problema que pode ser ajudado. Isso é amar os outros cristãos. Então é uma análise, isso aqui faz parte da conversão, sem dúvida. E por último, irmãos, nós estamos perseverando na fé? A nossa vida tem avançado para uma melhoria espiritual? Como eu disse, um convertido, irmãos, ele na segunda-feira ele é crente, na terça ele é crente, na quarta ele é crente, a semana inteira ele é crente. Não existe isso, na segunda ele é crente, na terça-feira é do mundo. Não existe. Isso é mau testemunho. E eu falo com toda certeza, esse sobe e desce exagerado, irmãos, isso aí é sintomas de pessoas que não se converteram. Um sobe e desce exagerado, ora tá lá glorificando a Deus, ora tá traindo a mulher, ora tá adorando a Deus, fala que é crente, ora tá roubando, ora tá falando que Deus é santo, ora tá xingando todo mundo. Isso aí, irmãos, é sintoma de pessoas que não é convertida. Então, essa análise nós temos que fazer. Estamos perseverando na fé? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 5 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E aí? Você está perseverando na fé? Essa é uma análise que nós precisamos fazer. Meus queridos, hoje nós terminamos então esse tema onde nós aprendemos aí sobre a conversão. Então nós aprendemos o que é a conversão. Repito, conversão é uma mudança radical. Conversão é diferente de emoção, irmãos. Nós aprendemos o que é a conversão e na prática, conversão é arrependimento mais fé. São duas coisas que Deus dá ao pecador. Arrependimento e fé é igual a conversão. Nós aprendemos que nós temos que fazer uma autoanálise em nós diariamente, porque os apóstolos do Novo Testamento fizeram esse tipo de reflexão com os membros da igreja local,
Corinto, a igreja de Filipenses, onde o apóstolo Paulo ele faz os irmãos pensarem, será que eu sou convertido mesmo? Então, diariamente, faça uma autoanálise em você. Que áreas da sua vida precisam ser melhoradas espiritualmente? Que áreas ainda o Senhor não reina no seu coração? É importantíssimo a gente fazer esse tipo de análise. E vimos aqui algumas análises que precisamos fazer que vai nos ajudar a alinhar o nosso caminho de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe a todos e não se esqueça, logo mais às 19 horas estaremos aí ouvindo a pregação do culto. Deus abençoe o domingo dos irmãos, no nome de Jesus. Amém.